Esse vai ser o vídeo mais bonito que você vai ver hoje. Fala senhor, como é que você está? Eu espero que muito bem. Esse aqui que vos fala é mais uma vez eu mesmo, Rafael Racor. Nesse vídeo você vai conhecer um outro Portugal. Rafael, por que você está dizendo isso? Porque eu sei que muitos brasileiros têm uma ideia de Portugal que não é correta. E eu quero usar esse cartão postal maravilhoso aqui, sair de casa para gravar esse vídeo, para aproveitar o pôr do sol e trazer alguma informação bacana aí para você que tem alguma curiosidade sobre Portugal, sobre Lisboa, não é? Afinal, é por isso que você clicou nesse vídeo aí, eu suponho. Então vamos começar. Antes de mais nada, eu peço para que você deixe aí o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber novos vídeos. Sou músico, sou formado em Ciências da Comunicação, trabalhei nesse ramo de Ciências da Comunicação por muitos anos. Moro em Lisboa há mais ou menos 6 anos. Sou luso-brasileiro porque a minha nacionalidade é a nacionalidade portuguesa, mas eu também tenho o direito à nacionalidade brasileira. Cresci em São Paulo, vivi em São Paulo. Portanto, tudo que eu vou falar aqui, você pode levar isso em consideração. A minha história do passado, o que é que eu vivenciei, né? Com um pouco dessas informações, você já vai ter alguma ideia de qual é o meu posicionamento. E eu espero que esse posicionamento também seja um pouco útil para você. É por isso que eu tô gravando esse vídeo nesse cenário maravilhoso aqui. Nós estamos em Belém. Você está vendo Belém, você está conhecendo aí, ó, a ponte 25 de abril. Ali embaixo é o Rio Tejo. E lá do outro lado é Almada. Inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre aluguéis lá em Almada. Então se você pretende morar em Portugal e quer de repente achar um aluguel um pouco mais em conta e não se importa em estar um pouco longe, dá uma olhada, o vídeo tá aqui em cima nos cards e também aqui na descrição desse vídeo. O que eu quero dizer com... vou mostrar um outro Portugal para você, não é? Eu sei que muitos brasileiros têm uma ideia errada de Portugal, justamente porque não conhecem e tal. Claro, cada pessoa tem a própria ideia do que quiser, não é? Sobre qualquer assunto. Eu não tô aqui para ditar regras, não tô aqui para falar que o meu ponto de vista é certo ou dos outros é mais certo ou errado, enfim. Eu vou dar o meu ponto de vista, que pode ser, eventualmente, que você não tenha percebido que Portugal nós estamos falando, né? Como é Portugal? Muita gente pensa Portugal, né? Um monte de português, não é? Como é viver entre os portugueses? Como é o choque cultural com Portugal, com os portugueses, etc. E o que eu queria dizer aqui é o seguinte, óbvio, né? Que Portugal tem muito português, somos 11 milhões de portugueses, mas Lisboa é uma cidade muito cosmopolita. Já falei disso em vários vídeos. É uma cidade que está muito no radar de empresas de desenvolvimento, empresas de tecnologia. É uma cidade que tem crescido muito, apresentou muita evolução nos últimos anos, trouxe muita gente de fora, muitos postos de trabalho foram abertos aqui. E Lisboa, sem querer puxar a sardinha para o lado de Lisboa, porque eu vivo aqui, eu acredito mesmo que seja uma cidade, contra os dados não tem nem o que falar, não é? Foi considerado o melhor destino do mundo por 3 anos consecutivos, se eu não estou enganado. Vou deixar aqui embaixo algum link para esse dado. Foi considerada a capital mais trending da Europa, ganhou o prêmio de capital verde da União Europeia. Então, assim, muitos olhos estão voltados para Lisboa, para o desenvolvimento em Lisboa. É uma cidade que está no centro do mundo, isso facilita muito o acesso de quem vem dos Estados Unidos, facilita muito o acesso de quem vem do leste também, e é uma capital que está se desenvolvendo muito bem. Óbvio que nesse caminho todo tem muitas coisas ruins, por exemplo, os despejos, o salário mínimo. O pessoal gosta muito de falar do salário mínimo aqui no canal. Mas Rafael, nossa, que miséria o salário mínimo em Portugal, né? Por que você vai morar na Alemanha? Por que você não vai morar na Finlândia? Por que você não vai morar no carro? Quem quer se guiar por salário mínimo é pessoa que faz o mínimo, é pessoa que não quer pensar a mais, é pessoa que não está enxergando a mais. Então não conte com o salário mínimo. Claro, o salário mínimo poderia ser melhor em Portugal, e vai ser com certeza, conforme o país for crescendo e tal. Não tenha como base só o salário mínimo. Você pode ganhar mais do que salário mínimo, e eu espero que você ganhe mais do que salário mínimo e que você faça mais do que o mínimo também. Bem, é o seguinte, a relação do salário mínimo aqui, dos custos, é boa, é uma boa relação. Uma pessoa consegue, com o salário mínimo, fazer aí, atender todas as necessidades básicas dela, consegue o direito à moradia, direito à alimentação, ir e vir, enfim, cada um também faz a própria gestão do dinheiro. Quem sou eu para falar? Não sei quais são os seus gastos, mas o salário mínimo eu julgo que é razoável. Claro, você poderia ganhar mais indo morar em qualquer outro país da União Europeia, você poderia ganhar mais do que esse mínimo, mas será que o que você está procurando é, por exemplo, morar numa cidade
só de italianos, morar numa cidade onde só tem alemães, você tem que falar alemão e você vai ser o outsider, né? Você vai ser o cara de fora, você vai ser o esquisito, você vai ser o imigrante, você vai ser o estrangeiro. Não que em Portugal não tenha isso, tem, mas muito menos. Te digo, com a minha experiência de 6 anos aqui, Portugal é dos países mais receptivos, é dos países menos racistas da União Europeia. Hoje, em 2021, eu falo isso sem arrependimentos. Pode ser que eu venha me arrepender disso no futuro, mas por hora eu tenho certeza que nenhum país da União Europeia, pelo menos dos que eu já fui, pelo menos dos que eu conheço gente, por exemplo, Itália, Inglaterra, Alemanha, França, enfim, eu julgo Portugal um dos países mais tranquilos nesse aspecto. Inclusive para brasileiros, né? Especialmente para brasileiros. Claro que existe alguns problemas. Você vai falar, pô, Rafael, mas você já gravou vídeo aí sobre preconceito contra brasileiro em Portugal. É verdade, porque existe. Pois é, porque existe e existe em várias escalas. Aliás, todo mundo tá sujeito, né? Você tem 50% de chance de ter uma boa conversa com alguém e 50% de chance de ter uma má conversa, ter uma má experiência. De base, vou te dizer que Portugal, nesses 6 anos que eu vivo aqui, melhorou pra caramba nesse aspecto. Honestamente, todo mundo que vive aqui, eu só tenho que dar os parabéns e agradecer, porque eu tenho a sensação de que em 2016, quando eu vim morar aqui, tinha muito mais clichê contra os brasileiros, especialmente contra as brasileiras. Ainda tem sim, mas não necessariamente de portugueses. Sobra muito desse assunto para pessoas de fora também, mas de base eu digo isso. Se você acha que aqui é racista, se você acha que aqui é xenofóbico, é porque você ainda não foi para Irlanda, é porque você ainda não foi para Inglaterra, para Alemanha. Também depende das cidades, depende de cada ponto de vista. Mas olha, eu conheço Portugal, várias pequenas cidades, conheço as cidades grandes de Portugal, já viajei esse país de norte a sul, de leste a oeste várias vezes. E mesmo quando vou numa cidade pequena, é capaz, às vezes, de você sofrer algum tipo de discriminação, assim, não grave, honestamente, não acredito que seja grave. Recentemente, eu tenho visto mais brasileiros serem preconceituosos com os portugueses que moram aqui e tal, do que o oposto. É verdade, é verdade. E também brasileiros com muito preconceito com próprios brasileiros. A gente conhece o Brasil, né? Eu acredito que você possa aí talvez já imaginar isso. Enfim, o vídeo também não era para ser sobre isso, acabei estendendo esse assunto. E o que eu quero dizer, vamos lá, completar esse argumento sobre por que Portugal é tão legal, por que eu gosto tanto de Portugal. Portugal é um país europeu, é um país da União Europeia e Lisboa é uma cidade europeia. Presta atenção nisso que eu vou falar. Lisboa não é necessariamente uma capital portuguesa, é uma capital europeia, é uma capital mundial. Milhares, milhões, eu ousaria dizer, por ano de pessoas dos Estados Unidos vêm para cá fazer negócios, milhões de pessoas da Alemanha vêm para cá fazer negócio, milhões de pessoas do mundo inteiro vêm para cá a fim de buscar desenvolvimento. Por quê? Porque eles acham os portugueses bacana, porque eles gostam de comer sardinha, porque eles gostam de comer bacalhau, como muita gente imagina que Portugal é só isso, né? Não, claro que não. Eles vêm pra cá por quê? Porque Portugal é uma fonte de recursos e muitas ferramentas para crescer. Portugal tem muito espaço para fazer negócios crescerem. Portugal precisa, Portugal quer. Meu, esquece esse pensamento colonial, esquece esse pensamento da monarquia, do reino de Portugal, de 1500. Ah, que Portugal foi lá pro Brasil matar índio, foi lá roubar tudo, recurso. Cara, esquece esse assunto. Quer dizer, claro, a história tá aí, né? Bom a gente estudar, bom a gente saber. Mas também tenta dar uma investigada na história de Portugal nos últimos 100 anos, por exemplo, nos últimos 200 anos. Portugal não é o Portugal colonial, que talvez ainda esteja aí essa imagem de Portugal, dos portugueses na tua cabeça. Tá errado essa imagem. Portugal passou pela Primeira Guerra Mundial, Portugal passou pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra Fria, por uma ditadura que aqui realmente foi forte. Foi tão forte que tem ainda pessoas que dizem que Portugal não sofreu uma ditadura, porque consentem com o governo antigo, que eu não vou nem citar o nome do sujeito aqui, né, o professor lá, mas dá uma pesquisada. Então Portugal não é isso que tá na tua cabeça. Tenho quase certeza do que o que você pensa sobre Portugal está errado. Agora, brincadeiras à parte, bacalhau é bom pra caralho. Eu gosto muito de comer bacalhau, eu gosto muito de sardinha, eu gosto muito dos pastéis de nata, eu gosto muito de muita coisa aqui em Portugal. Então tenta ver Portugal além do salário mínimo, além desses índices que muita gente fala, além das coisas comuns. Tenta ver, Portugal é um país cosmopolita. Se você fala línguas, você vai ter relação com gente do mundo inteiro. O que eu tenho falado ultimamente pro pessoal é, você não precisa conhecer o mundo todo, você só precisa comprar um voo, e esse voo é pra Lisboa, e aqui você vai conhecer o mundo inteiro. Tá bom? Mais uma vez eu vou te pedir pra deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, comenta alguma coisa bacana se você achou algo pertinente. Se você só quer comentar uma cagada aí, por favor, não faça isso, porque a gente tem mais o que fazer aqui do que receber só críticas, a menos que seja uma crítica construtiva. Claro, você é uma pessoa que grava vídeos e tem uma crítica construtiva pra me passar, agradeço pra caramba. Agora, se você vem aqui só xingar, você é um idiota.
Também quero dizer mais uma vez o seguinte, tá? O que eu falo aqui não é regra, não tem a menor pretensão de ser o dono da verdade, de ganhar um argumento, etc. A minha única, exclusiva intenção, gravando esses vídeos aqui, que já são mais de 100, acho, a minha única intenção é tentar ajudar pessoas que querem vir morar em Portugal, ou pessoas que moram em Portugal e estão procurando por curiosidades, estão procurando por um melhor convívio, um convívio mais rico, um convívio mais bem sucedido. Se não é o teu caso, se você mora no Brasil, nos Estados Unidos, na Ucrânia e não tem interesse em Portugal, este vídeo não é para você. É simples assim. Esse vídeo é para ajudar tanto brasileiros quanto portugueses a terem relações sociais mais ricas, mais bem-sucedidas, tá bom? Não me leve a mal em nada do que eu disse aqui. Também me segue aqui no Instagram, que lá a gente fala sobre esses assuntos todo dia. Espero que você tenha gostado, senhora e senhor. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, boa sorte em todas as escolhas que você fizer nesta vida. No que eu puder ajudar, estou aqui. Forte abraço e tchau!